A paz do Senhor, meu irmão, a paz do Senhor, minha irmã. Sejam muito bem-vindos a mais uma resenha EBD. Nesta semana, nós vamos falar sobre a lição 5, que tem como base o capítulo 7 da carta aos Hebreus. Mas, se você estiver com a nossa revistinha em mãos, a Bíblia em mãos, pode acompanhar com a gente o nosso passo a passo. Hoje temos o privilégio da presença do Samuel Guarani conosco, também professor de escola dominical. Você deseja fazer alguma consideração inicial? Não, é um prazer estar aqui, né, nessa resenha. E é muito legal essa iniciativa. E isso eu acho que incentiva mais o estudo e fica como um complemento, uma consolidação do que foi estudado, né, no domingo, né? E, bom, muito parabéns aí a todos envolvidos nessa iniciativa aí. Ótimo. Nosso objetivo realmente é esse: fazer com que os irmãos tenham alguma coisa para continuar estudando. Não é que não tenham, mas a gente pelo menos ameniza as desculpas, né? A gente tem mais alguma coisa para ver, mais alguma coisa para estudar. A lição de número 5 é intitulada Melquisedeque e o sacerdócio de Jesus. Assim como as outras lições, ela é dividida em três partes. O ponto 1 fala sobre Melquisedeque, o ponto 2 sobre a ordem de Levi e de Melquisedeque, o ponto 3 sobre o sacerdócio de Jesus. A figura do Melquisedeque, ela é um tanto misteriosa. Ele pouco aparece, o nosso comentarista vai dizer que ele aparece lá com Abraão, no Gênesis, Davi o cita nos Salmos, e depois, nesse capítulo 7, o escritor aos Hebreus vai falar um pouco mais sobre ele, de forma mais destrinchada, e deixando claro para a gente que o Melquisedeque não era uma teofania, como muitos pensam, mas sim uma tipologia, algo que aponta para Cristo. Esse elemento é fundamental porque, principalmente quando a gente vai ler o texto que trata do evento em que Melquisedeque encontra com Abraão, a gente vai ver algumas coisas que a gente pode aplicar para a nossa vida cotidiana. Eu acho que isso é de grande valia para todos nós. Samuel, sobre o ponto 1, que fala sobre Melquisedeque, você gostaria de fazer algum comentário específico? Eu acho que o autor aqui, o comentarista, o professor mestre João Neres, ele faz aqui um comentário muito interessante, né? E que eu até grifei aqui, né? Não se trata, na primeira parte, não se trata de uma figura alegórica, mas tipológica, como você falou. Alegoria é aquela coisa que talvez não existe, não. E quando ele fala em tipologia, é muito mais profundo de representação. Eu não sei se acho que é aqui mesmo que vai falar, ou não sei se foi alguma coisa que eu lembro, né? Ele vai falar com relação à sombra, o que seria a tipologia seria a sombra do que realmente é. E eu vi uma vez um comentário, né, de que o Antigo Testamento ele é sombra do Novo Testamento, né? E isso é profundo, né? Trago aqui essa lembrança aqui, esse parênteses aqui. E eu destaco aqui quando o comentarista ele faz essa diferença entre alegoria e tipologia. E aí, só reforçando o que você falou, né? Não é tipologia que representa o próprio Jesus Cristo. Ótimo. E, por ser uma tipologia, pelo meio que isso deve ser apenas uma sombra do que foi Jesus, é importante enfatizarmos que Jesus é bem superior a Melquisedeque. Da mesma maneira que Melquisedeque, e o contexto do texto de Gênesis não dá essa segurança, também era superior a Abraão, pela forma que Abraão trata Melquisedeque, do jeito que Abraão oferece sacrifícios ao Melquisedeque, oferece o seu dízimo, as suas ofertas, não só por ele, mas também para toda a sua família. Isso aponta, então, que Jesus é superior tanto ao patriarca Abraão, como também ao Melquisedeque. Afinal de contas, o Melquisedeque aparece como uma sombra, alguém que aponta para Jesus. Só um detalhe que eu achei interessante aqui para o nosso dia a dia, para o nosso cotidiano, né? A atitude de Abraão foi uma atitude voluntária, né?
ele perceber a importância de Melquisedeque e daquilo ali ele prestar aquilo, vou dizer assim, talvez prestar um culto, essa honra, né, ao Melquisedeque, né, traz para a gente essa reflexão em que as nossas atitudes para com Deus devem ser voluntárias, né, e assim, de demonstrar, por ser voluntária, mostra uma importância muito maior, entendo assim, né? Porque você não foi forçado a fazer, então você realmente dá importância a essa adoração, no caso, ao que você faz, no caso dele, é o ato de ofertar, de dar o dízimo ali. As nossas atitudes para com Deus devem ser voluntárias e significativas por conta disso. Sim. E também uma coisa que o comentarista destaca pra gente é que o dízimo não foi algo inventado por crente, né? Porque mesmo antes do Abraão ter a sua descendência, de ter a questão dos levitas, o próprio Abraão já entendia o que era dízimo. O que nos faz pensar que essa já era uma prática do mundo antigo, e as pessoas sabiam que deviam prestar ofertas às divindades da época, né? É Ofertas. isso. Isso faz. Lendo também me trouxe. Justamente são detalhes que a gente, às vezes, talvez por ler, por estar sempre lendo, ou por achar que conhece, né? Gênesis, já conheço essa história, né? Que aprendi na escola dominical quando eu era criança, aí passam algumas coisas desapercebidas, né? E esse é um ponto, né? Lá Caim e Abel, né? Eles ofertaram, davam um dízimo, né? Daquilo. Então, realmente, não é uma coisa de agora, uma coisa contemporânea. Um ato Sim, voluntário reconhecendo a grandeza de Deus. sim, exatamente. Não, e uma coisa que eu queria deixar bem mais clara para todo mundo é que essa é uma prática comum para todo mundo que presta culto a uma divindade, tá? Da mesma forma que os povos pagãos da região que Abraão vivia faziam isso, tanto que Abraão já conhecia essa prática, nós também podemos adorar a Deus dessa maneira. É um gesto de adoração, de gratidão, de reverência. E uma coisa que eu acho bem mais legal também é que o Abraão, quando vai fazer a sua oferta, ele oferece pão e vinho, que também aponta para a questão da Santa Ceia, né? Então, e também deixa claro que o Melquisedeque de fato é um tipo, com aspas, de Jesus. Ele representa Fortaleza. Jesus de alguma maneira. Isso aí. E também que são atos, né, voluntários, né, mas tudo que mostra o poder, a maravilha de Deus, né? E quando estava lendo isso, me veio também essa reflexão, né? Jesus pegar esses elementos para significar, né, o ato de sacrifício, né? Poderia ser talvez qualquer outro elemento que estava ali à mesa, né? Era um tempo de festa, não especificamente, mas ele pegou o pão e o vinho, poderia ser o vinho e, sei lá, uma fruta, não sei. Mas significar isso, né? Embora não seja uma teofania, Melquisedeque não seja uma teofania, mas esse ato de Jesus, né, trouxe essa lembrança, né, de sacrifício, ou mencionou, né, já prescrevendo o que seria feito Jesus. Um detalhe que a Bíblia toda, ela de Gênesis a Apocalipse, ela vai falar de Jesus, né? Aquele ali em Gênesis, capítulo 3, a gente fala do proto-evangelho, né? Dali até Apocalipse é a história de Jesus, não é a história da igreja, não é a história de Abraão, não é a história do povo hebreu, é toda exclusivamente apontando e mostrando Jesus. A gente não pode perder isso de vista. A gente vê as pessoas usando a Bíblia para tantas coisas, né? É, Tantas finalidades. A gente não pode perder o fio principal, Jesus. Nós estamos estudando Hebreus, citando Gênesis, e tudo isso nos leva a Jesus. A Jesus. soberania de Jesus, a santidade de Jesus, a graça de Jesus. É isso que a gente Aleluia, tem por que isso. ter essa ideia. Que essa ideia sempre na nossa mente, quando estiver lendo, tudo aponta para Cristo. Passando já para o ponto 2,
eu queria destacar apenas uma relação que o nosso comentarista faz entre lei e graça, que eu acho que eu achei bastante bonita essa parte, porque os hebreus, melhor, os recém-convertidos, que para quem o escritor aos Hebreus está escrevendo, estavam passando por um perigo de retornar às práticas judaizantes. Estavam sendo tentados a isso em função das perseguições que estavam enfrentando, na década de 60 principalmente. E eu gosto de pensar que existiam muitos legalistas, né? E os fariseus, os saduceus, e eles o tempo todo fortaleciam suas teses, buscavam justificar suas teses, e Deus, perfeito como é, faz com que o príncipe desses fariseus, o apóstolo Paulo, aparecesse para dizer que não era bem assim, que veio um que era maior do que todos aqueles que já haviam passado. E se alguém era Jesus. Quando a gente lê, se não me engano, lá em Filipenses 3, o currículo de Paulo, quando ele fala que ele era uma pessoa zelosa, dos principais dos fariseus, um profundo conhecedor do Antigo Testamento, né, da Torá, e ele percebe que tudo aquilo não é nada se comparado à graça, o conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Isso nos encanta e mostra como que Jesus tem o controle de todas as coisas. Ele pega alguém que tinha um prestígio entre os fariseus para mostrar que, de fato, ele era o único e suficiente Salvador, que a lei terminava nele, que a lei terminava nele. A partir do momento que ele se fez sacrifício, um sacrifício perfeito, a lei estava abolida. Afinal de contas, se a gente fazer uma comparação, o sacerdócio só conseguiu ser perfeito em Jesus Cristo. Sim. Não há como pessoas comuns como eu e você, como os descendentes de Levi, serem bons sacerdotes, serem sacerdotes 100%. Eles mesmos precisavam sacrificar pelos seus pecados antes de sacrificar pelo povo. E Jesus não. Jesus, ele foi o sacrifício, ele foi o sacerdote, ele foi a oferta, ele foi completo. Ele zerou a conta. Zerou a conta. E ele ainda está vivo. Aleluia. Um E ele detalhe ainda está vivo. E esse sacrifício de Jesus foi um sacrifício, né? Pessoal, físico, né? Humano, sem mancha, sem ruga, sem mácula, um sacrifício perfeito. Um detalhe com relação à graça e lei, a graça ela é muito mais profunda e talvez muito mais poderosa, mas muito mais complexa vamos dizer, talvez em se cumprir, né? Que a lei, o que está na lei está. Se você faz ou você não faz. A graça está para além da lei, ela é muito mais profunda, né? Então, se a gente parar e analisar bem, a profundidade da graça, ela é vamos dizer assim, difícil, né, de exercer. Mas eu me lembro sempre de um texto, né, de segunda, primeira Pedro, que ele, na saudação, no início da saudação, ele fala assim, e depois eu fui ver que nas outras saudações, acho que até Paulo também, ele usa essa mesma expressão, graça e paz, né? A de Pedro é assim, graça e paz vos sejam multiplicadas, né? E quando ele fala em graça, eu até uso isso nas minhas orações, né? Senhor, que a sua graça e sua paz me sejam multiplicadas, porque exercer graça, né, é muito mais difícil do que talvez cumprir a lei. Não, e de fato eu acho que a nossa capacidade cognitiva não consegue assimilar a graça. Não. Mas eu acho que nós podemos, e se a gente quiser, a gente realiza isso, é desfrutar dela. Exatamente. Eu Exatamente. não. É como uma grande refeição. Eu não sei cozinhar quase nada, mas eu sei comer quase tudo. Então eu vou desfrutar. Eu não sei quem fez, como fez, mas eu vou desfrutar disso.
Então acho que a gente precisa desenvolver essa mentalidade, né, de nem sempre tentar encontrar respostas para tudo, mas pegar Uhum. aquilo que é bom e viver. Que a Exatamente, gente aprenda. isso que é espetacular, isso que é sublime, que é, eu vou usar aqui esse termo, mas aqui, se pudesse usar o termo bom da palavra, inacreditável, né? É, é, o, é justamente por essa graça a gente viver. Apenas isso. Viva a graça. Se desfruta da graça. Usufrua dessa graça. Né? Até para isso tem que ser graça. Fica um pouco Sim, eu redundante, lembro, assim. Realmente é eu lembrei difícil de. do, eu lembrei do texto do salmista, né, que é o deleita-te no Senhor, ele satisfará o desejo do seu coração. Você não precisa fazer nada, você se deleitar nele, aproveitar, né, provar dele. E a partir daí, as coisas que você deseja, você vai conquistar, porque isso é graça. É favor imerecido. Uma coisa que eu achei bastante legal aqui é que Jesus aboliu o ministério levítico, né? Então acho que não existe mais levita. É isso? Poxa, você que toca na igreja, então você não é levita, não pode ser levita, não pode mais. Levita é só aquele que flutua agora. O, Poxa, o ministério levítico, o né? Que ministério em Jesus levítico. termina. E Jesus, que é o leão da tribo de Judá, termina o ministério levítico. Você vê hoje Davi, meu filho, perguntou isso para mim. Pai, quer dizer que, então, falando alguma coisa das tribos, né? E aí ele fala, os 12 tribos são os filhos de Abraão e tal, né? De Jacó. Então, a tribo de Levi só pode ser levita quem é, né, da tribo de Levi, não é? Exatamente. Né? Aí eu digo, e hoje será que hoje tem descendente de Levi? Certamente tem. Então, esses aí lá em Israel, alguma coisa assim, se eles acharem a arca, só eles que podem tocar na arca, né? Eu falei, é mais ou menos isso aí. Mas então, Levi, só quem é da tribo de Levi, descendente da tribo de Levi. Você está certo. Você que está aprendendo a tocar música agora, você então não é um levita. Vamos parar com isso. O ministério levítico termina em Jesus Cristo. Ele conclui essa obra. Bom, seguindo aqui, ponto 3. A gente já está já com 18 minutos. Todo mundo se assusta porque a gente passa rápido mesmo. Passa O rápido, assunto é né? bom, a prosa é boa. Quando vê, a gente já estourou o tempo. Jesus, o sacerdote perfeito e eterno. Eu grifei aqui um trecho que está em Hebreus 7, no versículo 8, na parte B, que diz assim: quanto ao filho, se testifica que vive. Enquanto os sacerdotes do Antigo Testamento eram limitados, tinham pecados, dificuldades, eram mortais, eles morriam. Pessoas que intercediam por nós morriam. Pessoas que eram responsáveis por clamar pelos nossos pecados eram de carne e osso que nem eu e você, frágeis. Mas Uhum. o sumo sacerdote, nosso sumo pastor, ele ainda está vivo. Ele vive. Ele Ele não é. ainda intercede por nós. Ele ainda Ele não intercede é. por nós. Se está na lição mesmo, realmente, ou se foi algum comentário que li, né, ele vai falar a questão desse sacerdócio tinha um tempo, né? Se eu não estou enganado, era 50 Vinte e anos, cinco anos. vinte e e, cinco anos, mais ou menos. a partir dos 25 anos, e 50, quem tinha 50 anos já tinha que estar parando, né, se aposentando, e para estar instruindo outra pessoa. Né? Então, né, e aí está a perfeição de Jesus, né? Que continua e foi e é eterno, né? A perfeição desse sacerdócio está aí, né? Para mostrar a eternidade que, né? Porque o homem falido, o homem é finito, né? E E Deus essa finitude a gente não consegue conter. e eu É vi, coisa que a gente cara, não tem eu controle. vi isso. Eu vi com questão da eternidade, mas na verdade eu conto infinito, se não tem engano, foi o pastor Hernando Dias, reverendo Hernando Dias Lopes, que ele fala que o infinito
né, Deus contém o infinito está em Deus, para você mostrar, para mostrar quão grande Deus é, né? Ele está para além do infinito. Então, o infinito está dentro de Deus. Então, o infinito que para a gente não tem fim, isso aqui ele fala 12 minutos, acho que é 12 minutos só falando disso, e essa profecia assim, boquiaberto por conta disso, né? E essa da eternidade, da profundidade que é, né? Isso e aqui falando de Jesus, desse sacerdócio que pode qualquer palavra que exista, qualquer dimensão ou medição que possa existir, ainda assim está em Deus. Sim, e uma coisa que a gente precisa, pelo menos, ter ideia que uma pessoa como Paulo, culta, conhecedora de cultura, de idiomas, ele diz que foi arrebatado Uhum. ao terceiro céu e ele viu coisas inefáveis, coisas que não existem palavras para descrever, É. são coisas que ele viu. É impressionante, isso é impressionante. Uma pessoa de ponta, uma pessoa que hoje trabalharia na NASA, sei lá, na Uhum. ONU, ela não teria palavras em seu vocabulário para descrever o tamanho da graça, da glória e do poder de Cristo. Existe uma discussão na área da linguística que, de fato, as palavras elas nascem depois. Ninguém Uhum. cria uma palavra sem sentido. Então, para eu criar qualquer vocábulo, eu tenho que ter uma necessidade de criá-lo. E mesmo Expressar. assim, a humanidade não conseguiu, até hoje, descrever o tamanho da glória, do poder, da misericórdia e da graça de Jesus Cristo. Isso aí é Então, a para a gente, limitação do homem, né? exatamente, é algo E mostra, inefável. e prova isso, também prova a limitação do homem em exercer o sacerdócio, né? Sempre vai estar faltando alguma coisa. Sempre vai estar com falta de alguma coisa. Por mais, sei lá, pega aí a pessoa aí que, se fosse dizer, talvez Enoque, né, que foi tão profundo que Deus o arrebatou para si, né, ainda assim teria limitações e não seria perfeito, não seria profundo. E Jesus, quando veio aqui, a Bíblia, nos evangelhos, cita é, pequenas coisas. Ali são lampejos, né, de tudo que Jesus fez e não está registrado, né? E eu essa semana tenho pensado muito sobre isso, né? As atitudes de Jesus, né? A presença de Jesus para as pessoas causava não sei se não tem palavras, né? Mas é uma paixão, uma aproximação que as coisas por si só aconteciam, né? E isso na humanidade dele, eu digo na humanidade dele, ele fazia com que as coisas acontecessem de forma profunda. Milagres aconteciam. Eu acredito que aquele milagre da menina da moça do fluxo de sangue, né, não foi apenas o único, né? Pessoas que olhavam para Jesus, né, hoje doenças que hoje a gente vê psicossomáticas, doenças, né, neurológicas, hoje que a gente hoje tem conhecimento, naquela época também já existia, né, foi curadas através de um olhar, através de um toque, de uma. E eu estou assistindo aquela série The Chosen, né? Indico para que assistam, né? E na parte dos milagres, né? Você vê que o olhar de Jesus para a pessoa que pede o milagre, aquela compaixão, mostra que o ser humano não tem como exercer tamanha compaixão e que faz parte do sacerdócio. Então só mostra a limitação do homem, a grandeza de Jesus e realmente ser o perfeito e eterno sacerdote. Amém. Graças a Deus, Ele que intercede por nós hoje. Graças a Deus. A Muito gente não obrigado, pode Jesus. ser perfeito para sempre, né? Jesus é perfeito para sempre. Exatamente, exatamente. Bom, estamos chegando ao fim de mais uma resenha, mais uma conversa agradabilíssima, edificante, e tem sido assim. Louva a Deus pela nossa igreja, pelo nosso ministério, que se preocupa com formação, se preocupa com ensino e conhecimento da palavra. Samuel, eu agora vou passar a palavra para você, fazer considerações finais,
fazer um jabá, o que achar por bem fazer e encerrar com uma oração para abençoar aí a nossa semana. Eu agradeço o convite e a oportunidade de poder estar aqui, poder compartilhar aí, dentre tantos, aí, como dizem, dessa pleiade, né, de bons mestres e professores, né, a começar por você, né, que estão dedicados, né, e fazem muito bem feito. Né? Eu louvo a Deus por poder fazer parte disso e poder estar aqui, entrar aí, nem que seja pouquinho em pouquinho, fazer parte disso aí, que aí eu, né, também fico bem, né? Então, isso é bom. Obrigado pelo convite, obrigado carinho, e louvado seja Deus aí, a toda a superintendência, toda essa, essa dinâmica e dedicação ao estudo da palavra de Deus, que hoje é raro. Né? Podemos orar? Então, vamos orar, agradecer a Deus por esse momento. Senhor, louvado seja o teu nome, bendito seja o teu nome. Obrigado, Senhor, por Jesus, obrigado pelo Espírito Santo. E esse momento que aqui passamos, estudando, né, compartilhando, trocando informações sobre a tua palavra, sobre o que Jesus fez, sobre a grandeza de Jesus, o sacerdócio de Jesus que é perfeito, que é eterno, que mostra que somos tão dependentes de ti. Mas ainda assim, a tua graça, que a gente chegou aqui à conclusão que não conseguimos expressar, mas que só nos resta desfrutar dessa graça. Senhor, podemos, né, falar, ouvir, entender e desfrutar dessa grandeza. Obrigado por isso, obrigado por esse estudo, obrigado pelo comentarista dessa lição, obrigado pela nossa igreja, pelo nosso pastor que tem disponibilizado e nos dado acesso a isso. E que esse canal, esse podcast, esse tudo que é feito aqui possa ser um instrumento para a edificação de toda a igreja. Assim cremos e confiamos em Ti. Muito obrigado, Senhor. Amém. Amém. Queridos irmãos, tenham uma ótima semana, um ótimo dia. Nós estamos gravando aqui 11 horas da noite da terça-feira, dia 3 de maio. Mas provavelmente vocês vão assistir isso depois, no conforto do seu dia. Mas saiba que a gente faz tudo aqui com amor e carinho e com o objetivo de louvar o nome do Senhor. Até a próxima semana. Deus vos abençoe. Tchau, tchau.